E a gente vai saber agora do início de semana do Santa. Seria a semana da estreia. Não será mais, porque está oficializada a questão do adiamento do início do campeonato. Alô, Miguel. Vamos falar do Santa. A competição, a Série D do Campeonato Brasileiro, foi adiada em uma semana. Era para começar no próximo domingo, vai começar agora entre os dias 19 e 20. E olha que nem tem a tabela detalhada ainda, mas é uma previsão da CBF em adiar ao início da competição. O motivo, a precariedade nos estádios, nos clubes participantes da 4ª divisão do futebol brasileiro. Para garantir a segurança de torcedores, atletas e pessoas envolvidas no espetáculo quando a bola rolar, se rolar, dependendo do gramado, né? Então a CBF deu mais uma semana para os clubes se organizarem em relação aos laudos técnicos para atender os requisitos para receber uma partida de campeonato brasileiro. E isso inclui também o Arruda, tá? Não é porque o Arruda está funcionando, está recebendo o seu público, que o estádio não precisa ainda dos laudos completos. Precisa sim, porque o Santa está buscando ampliação da capacidade da sua torcida em seu estádio. Hoje, atualmente, pelo AVCB, que é o Alvará de Verificação do Corpo de Bombeiros, o Santa pode colocar 30 mil torcedores no estádio José do Rego Maciel. Mas todo mundo sabe que o Arruda cabe bem mais. Por isso, o Santa está fazendo melhorias para atender os requisitos da CBF e poder colocar um público maior em seus jogos. Previsão para isso tem? Ainda não. O Santa até que tentou ampliar a capacidade na semifinal contra o Sport Clube do Recife, mas o Corpo de Bombeiros não autorizou o aumento da capacidade naquela ocasião. E olha que o Santa vem trabalhando essas melhorias na arquibancada superior, nas cadeiras, onde também está tendo uma grande reforma lá estrutural, e também na arquibancada inferior, no setor que dá para o acesso da Rua Petronila Botelho e também Rua das Moças. Ali, inclusive, os banheiros, os famosos banheiros do Arruda, estão sendo consertados, ampliados, não é a palavra, mas sim recebendo uma melhoria para decentemente atender ao torcedor. Então, isso é bem provável, Vibrante, que fique para a SAF resolver, tá? Até porque a SAF, quando for oficializada, vai ter que administrar o José do Rego Maciel e o CT Ninho das Cobras, que eles já descartaram, vão construir outro CT em outro local. Agora, para atender a demanda dos outros clubes, que também tem uma dificuldade enorme de conseguir esses laudos para atender a CBF, as autoridades, Corpo de Bombeiros, Batalhão de Choque, enfim, das praças onde os clubes vão jogar, a CBF deu mais uma semana. Isso vai empurrar, Vibrante, toda a competição lá para frente, tá? Porque começa entre os dias 19 e 20 de abril, ou seja, mais uma semana. A segunda fase, entre os dias 26 e 27 de junho, jogos de ida, 2 e 3 de agosto, jogos de volta, é a previsão, tá? Oitavas de final, entre os dias 9 e 10 de agosto, os jogos de ida, 16 e 17 de agosto, os jogos da volta. Quartas de final, entre os dias 23 e 24 de agosto, jogos de ida, 30 e 31 de agosto, jogos da volta. Semifinais, 6 e 7 de setembro, ida, 13 e 14 de setembro, jogos da volta. E as finais, 2 partidas e de volta, 21 de setembro a ida, 28 de setembro a volta. Então, a Série D vai terminar no dia 28 de setembro. Esta é a previsão da Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando que essas datas ainda podem sofrer alteração, Vibrante. Bom, então, confirmação aí do adiamento do início do campeonato. O que algo que está fora do script acontece, mas que eu acho que nesse caso aí, tenho essa impressão, o Marcelo Cabo deve ter adorado, porque como ele chegou recentemente ao Santa, ganhando mais tempo de conhecer os jogadores, mais tempo de testar, mais tempo de treinar. Tem alguém machucado no elenco do Santa Cruz, Miguel? Totti, lesão no joelho, e o Matheus Melo, né? Estava com uma lesão abdominal,
jogadores que estão se recuperando. O Totti é uma lesão um pouco mais séria, né? Não afetou o ligamento, mas uma lesão que requer cuidados. O tratamento está sendo conservador. Matheus Melo já deve estar seguindo para a transição. Para começar o campeonato, Maílson, com essa ausência do Totti, Yuri Ferraz ou Israel? Quem você colocaria para começar? Olha, para mim o Yuri Ferraz, Vibrante. Acho que o Yuri Ferraz, ele me parece ter mais artifícios a ofertar à equipe do que o Israel. O Israel, eu gostei muito do Israel nessa temporada, mas atuando um pouco mais à frente, né? Ele acabou atuando bem fora da posição dele mesmo, em boa parte desse início, primeira parte da pré-temporada. Em relação também a esse tempo que você falou aí agora há pouco, que o Santa Cruz ganha, né, e que o Marcelo Cabo deve comemorar, para ter mais tempo para trabalhar, eu acho que o Marcelo Cabo e a torcida do Santa Cruz tem que comemorar muito esse tempo a mais, porque o que a gente viu no jogo amistoso do Santa Cruz contra o ABC me assustou e muito de maneira negativamente. Certo. Então, certamente que nós temos mudança também no roteiro de trabalhos, de treinamentos. Teria sido o último amistoso contra o ABC. No que a gente estica mais uma semana, abre-se a possibilidade para um novo amistoso do Santa Cruz, Miguel? O Santa não confirmou, Vibrante, mas é bem provável que não, porque o jogo de sábado, que deu 1-0 para a equipe do ABC, já foi parâmetro suficiente para o técnico detectar os erros do Santa Cruz. É tanto que o Santa divulgou a programação de amanhã e tem treinamento apenas no período da tarde. Às 15h vai ser no CT, Ninho das Cobras. E tem uma entrevista coletiva com o Arley Menezes. Arley Menezes sempre solícito e toda semana consegue entrevista coletiva e responde a pergunta dos jornalistas, principalmente ele é preto no branco, com a relação às contratações. Então, por enquanto, não tem nenhum amistoso ou jogo-treino programado. Mas hoje, como o Marcelo Cabo é o nosso convidado do Hashtag da Bola, a gente vai saber se está na previsão do treinador mais uma movimentação dessa para poder montar o time, né? Porque o time, ele disse que iria usar a base de Itamar antes do amistoso contra o ABC, mas ele deu uma modificada. E aí, eu vou até passar aqui a escalação, já que você está debatendo com o nosso Maílson. Felipe Alves, Yuri Ferraz, Matheus Vinícius, Eurico e Rodrigues. Pedro Favela, Wagner Balotelli, João Pedro, Tiaguinho, João Diogo, o Jockey, e Thiago Galhardo. E aí, no segundo tempo do jogo, ele fez aí algumas alterações. Por exemplo, o João Pedro saiu para a entrada do William Júnior, que é aquele meio-campista que estava no Gama, foi campeão candango, e jogou contra Marcelo Cabo e já estava sendo contratado. Quando o Marcelo chegou, já veio com a coincidência do William Júnior também chegar, e é um jogador que o Marcelo Cabo conhece. Saiu o João Diogo para a entrada do Lucas Bessa. Aqui, nada com coisa nenhuma, né? Porque o Lucas Bessa é volante, o João Diogo é meio atacante. Então, uma alteração que aí nem pode dizer que foi não pode se dizer que foi 6 por meia dúzia. E saiu o Yuri Ferraz para a entrada do Israel. Você estava debatendo agora com o nosso Maílson. Depois saiu o Thiago Galhardo, que também não tinha feito nada em campo. Entrou o Eduardo Tanque. Saiu o Pedro Favela e entrou o Jonatas Paulista. Aí é um volante pelo outro e um atacante pelo outro. Nas últimas alterações, saíram o Eurico e entrou o Iago Ribeiro. Saiu o Matheus Vinícius e entrou o William Alves. Detalhe, a zaga titular de toda a primeira fase, que tomou poucos gols e que dava segurança ao Santa Cruz, era Matheus Vinícius e o William Alves. Aí o técnico Marcelo Cabo resolveu testar uma outra zaga. Então, vamos aguardar para saber qual é a zaga titular na Série D do Campeonato Brasileiro, já que ele tinha dito que ia utilizar a base do Itamar. Mas como ele vai ganhar mais uma semana de treino, possivelmente ele deve fazer mudanças e adaptar aí a sua maneira de trabalhar nesse novo formato do Santa Cruz. Você teve a oportunidade de acompanhar o amistoso, Maílson?
Sim, eu estava. Não, você estava lá, nos encontramos no final. Assim, me assustei muito, Vibrante, negativamente com o Santa Cruz. Eu acho que não é o resultado. Às vezes você perde o jogo, mas você de repente tem um bom desempenho. Mas eu acho que o desempenho do Santa Cruz foi muito, muito, muito abaixo. E acho até que o Marcelo Cabo tentou meio que, sabe, trocar a vasilha para ver se engana a formiga. Troca a vasilha do açúcar e a do sal para ver se engana. Mas é mais a ideia do treinador que está chegando e não quer impactar. Mas o que a gente viu no jogo do Santa Cruz, em que pese que o ABC também não foi uma equipe que criou tanto, mas foi um Santa Cruz desorganizado, né? Um Santa Cruz que precisa evoluir bastante. E que me preocupava esse tempo que o Santa Cruz tinha de uma semana com um novo treinador para poder colocar a sua ideia de jogar. O Tiaguinho, quando saiu, deu entrevista à Transamérica e disse o seguinte: são 3 dias de trabalho do novo treinador, não dá para mudar da água para o vinho. O Felipe Alves falou a mesma coisa do pouco tempo de trabalho do Marcelo Cabo. Então, os próprios jogadores eram conscientes da atuação abaixo do nível que o Santa Cruz teve e abaixo do que eles mesmos já jogaram nessa temporada. Não o Felipe Alves, que chegou agora há pouco, mas o Tiaguinho e outros atletas sabem que o Santa Cruz já jogou muito mais nessa temporada e que há no momento uma queda que a gente fica procurando a explicação para que o Santa Cruz não consiga performar melhor do que o que tem jogado. E o que a gente espera é que esse tempo que o Santa Cruz está ganhando seja um tempo interessante para trabalhar. Eu achei bom de escutar a entrevista do técnico Marcelo Cabo, é a ciência que ele tem de que tem que melhorar, porque é assustador quando vários treinadores vão até uma entrevista pós-jogo, pós-amistoso, pós-jogo principalmente, e dizem, tá tudo caminhando bem, o trabalho tá ótimo, e etc, e todo mundo vendo que não está. Isso sempre me deixa bem receoso. Marcelo Cabo, não. Terminado o jogo, ele disse, a gente tem muito a evoluir, tem muita coisa para melhorar, tem muitos pontos a crescer. Então, foi bom. Isso aí eu acho que esse lado da fala do técnico deixa o torcedor sabedor de que ele está olhando, ele está vendo. E bastou um amistoso para ele saber que tem muita coisa para melhorar ainda. Mas, Murrinha? Epa, peraí. Agora também ele falou, o Miguel trouxe hoje no TFC, Vibrante, que é excessivo esses comentários. Não tá tudo tranquilo. Não tá tudo tranquilo não, viu, amigo? Tá não. Se tivesse tranquilo, o torcedor não teria vaiado o time sábado não, viu? Mas eu entendi a fala do Marcelo e, veja bem, não é concordar não, mas ele Marcelo Cabo, é porque o torcedor está acumulado desde o jogo com o Central. Isso. Que o Santa Cruz ganhou e não joga bola. Então, Central, o jogo ruim, Maguari ruim, 2 jogos contra o Sport, não entrou em campo, amistoso com o Asa, horrível, e mais um jogo ruim com o ABC. Então é um acúmulo já para o torcedor de Santa Cruz. Mas o pobre do Marcelo Cabo chegou semana passada. Então, eu acho que a paciência que ele pede é, deixa eu mostrar minha cara, deixa eu mostrar meu trabalho, deixa eu mostrar minha filosofia, deixa eu fazer meus ajustes, porque, caramba, chegou no final da semana passada, né? Então, não tem mágica em futebol, não. Mas sim, vovó Mafalda, mais o quê? Não, eu tô fora. Pelo amor de Deus, Miguel, faça aí uma solicitação. Miguel, de ser mau caráter. Pra ninguém arrumar. Tô fora. Pra ninguém arrumar outro amistoso pra perder de novo. Aí o torcedor vai ficar mais arretado ainda, viu, Miguel? Isso aí é coisa do Vibrante que quer arrumar outro. Não, eu quero arrumar, tá perguntando. Peraí. Existe isso. Tem jogo sábado e domingo. Olha, já, tá bom. Por favor. Deixa eu fazer só um recorte bem